Caros estudantes de História do oitavo ano, vamos continuar a resolução das questões sobre o período de Napoleão Bonaparte e sobre a Revolução Industrial. Vamos agora para a quarta questão. Vamos lá! No plano externo, Napoleão enfrentou os vários países que vinham atacando a França desde o período revolucionário. Venceu a maioria das batalhas em terra, mas acabou decisivamente vencido no mar na tentativa de invadir a Inglaterra. Em 1806, Napoleão decretou bloqueio continental. Sob o bloqueio continental, é correto afirmar. Vamos aqui ao resumo. Bom, o bloqueio continental proibia, aqui o bloqueio continental é de 1806, esse bloqueio proibia qualquer país europeu de comercializar com a Inglaterra. Então vamos lá, vamos aqui à questão. Bom, o que era esse bloqueio? Napoleão Bonaparte tinha um grande inimigo na Europa. Aliás, ele tinha vários, mas talvez o mais difícil de vencer para Napoleão, e isso causava um constrangimento para Napoleão Bonaparte, era a Inglaterra. Como vocês sabem, a Inglaterra é formada ali, ladeada por um conjunto de ilhas, né? A Grã-Bretanha, as ilhas ali da Grã-Bretanha que fica no norte da Europa. Então, para chegar à Inglaterra, tem que passar pelo mar, né? E Napoleão Bonaparte não conseguiu invadir a Inglaterra. Tinha sido um sucesso em vários outros países. O Napoleão Bonaparte tinha sucesso nas invasões de vários outros países europeus, mas na Inglaterra não. Então a forma que Napoleão Bonaparte encontrou de acabar com a Inglaterra foi tentando sufocar a economia dos ingleses, já que a Inglaterra, neste momento aqui no século XIX, estava em plena produção industrial. Vivia a sua fase da Revolução Industrial. E Napoleão Bonaparte decretou aí um bloqueio onde proibia qualquer país europeu comercializar com os ingleses. Então, qualquer país que comercializasse com os ingleses seria invadido por Napoleão Bonaparte com seus exércitos, né? E os europeus, de um modo geral, tinham medo dos exércitos de Napoleão, né? Como aconteceu com Portugal, por exemplo. Portugal não respeitou o bloqueio de Napoleão Bonaparte e foi invadido pelas tropas de Napoleão. A Espanha também não respeitou, também foi invadida, né? E outros países, como é o caso aí da Inglaterra, da Rússia. Muito bem. O que aconteceu? Vamos responder a questão. Sob o bloqueio continental é correto afirmar. Vamos lá. Letra A. Obrigava qualquer país europeu a comercializar com a Inglaterra. Então Napoleão queria obrigar aos países europeus a comercializar com a Inglaterra? É pelo contrário, né? Napoleão queria proibir, aliás, ele proibiu os países europeus a comercializar com a Inglaterra, né? Então, Portugal foi o país que ajudou Napoleão na manutenção do bloqueio continental? Falso. Portugal desrespeitou o bloqueio continental. Inclusive, Napoleão invadiu Portugal e o rei de Portugal veio para o Brasil, fugindo das tropas de Napoleão Bonaparte. O rei de Portugal abandona Portugal e viaja para o Brasil. Vamos à letra C. A Espanha foi o primeiro país a comercializar com a Inglaterra, respeitando o decreto do bloqueio continental. O decreto de Napoleão Bonaparte do bloqueio continental. Falso também. É falso. Então só nos restou aí a letra D, que é a resposta correta. Proibia qualquer país europeu de realizar transações comerciais com o reino inglês. Letra D,
Resposta correta. Ok? Vamos aqui mais à frente. Quinta questão. A política expansionista de Napoleão Bonaparte fracassou, sobretudo em razão da falência do bloqueio continental. A economia francesa, basicamente agrária, não conseguia suprir a Europa dos produtos industrializados antes vendidos pelos ingleses. Um exemplo do fracasso de Napoleão Bonaparte é a invasão, letra A, a invasão de Portugal. É falso, a invasão de Portugal foi bem sucedida. Napoleão chegou lá, conseguiu, invadiu, inclusive o rei fugiu de Portugal. A invasão da Rússia, verdade. Napoleão Bonaparte fracassou quando tentou invadir aí a Rússia, né? Invasão na Espanha, Portugal conseguiu sim invadir a Espanha. Vamos lá. Então aqui a resposta mostra que, no caso da Rússia, o próprio czar russo, Alexandre I, ou I, não considerou as ameaças de Napoleão e manteve aberto aí as atividades comerciais com o reino inglês. Ok? Então, resposta correta, letra B de bola. Tá certo? Te vejo na próxima aula.